E aí, galera, retornando aqui para a continuação dos nossos estudos, Lei 12.850 de 2013, Organização Criminosa. Na aula anterior, falamos aí sobre o artigo 1º dessa lei, e agora vamos começar a analisar o artigo 2º. Depois que eu fizer os comentários, a gente vai fazer o compartilhamento aí da tela e a gente apresenta lá na apostila algumas informações interessantes para vocês, ok? Então, artigo 2º fala assim: promover, constituir, financiar ou integrar. Então, nós temos aqui 4 verbos, 4 possibilidades do sujeito, né, estar inserido na organização criminosa. Se a gente observar, isso aqui é um tipo penal alternativo, ou seja, basta que o sujeito pratique a conduta através de um desses verbos aqui, que ele poderá estar inserido na organização criminosa. E se ele, por exemplo, promover, né, e também financiar, né, promover ou integrar, não tem problema nenhum, ele vai responder pela prática de um crime da organização criminosa. Se isso vai trazer algum tipo de consequência na aplicação da pena em caso de condenação, o juiz vai verificar lá quando for fazer essa dosimetria, tá? E aí vai observar o artigo 59, depois vai lá para... Aí nós temos 61, 65, 62, 68, por aí vai, né? Lá do Código Penal, ok? Então, vamos lá. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Ou por interposta pessoa é o laranja, né? Você pode colocar uma pessoa lá para figurar como pessoa responsável lá na organização criminosa, apenas para te representar. O laranjão, mas você consegue ser... O sujeito consegue ser inserido nesse contexto aqui da organização criminosa, tá? Pena, reclusão de 3 a 8 anos, então a pena é de 3 a 8 anos, e multa, ok? Então, além da pena, tem uma multa, vírgula, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então, se para a questão da organização criminosa ficar caracterizado que o sujeito pertence a uma organização criminosa e isso é desmantelado, o sujeito ele vai sofrer uma penalidade referente à sua participação na organização criminosa como integrante e também vai responder em concurso material com os crimes anteriores praticados. Então, se ele praticou tráfico de drogas, ele vai responder lá, vai também pelo tráfico. Se dentro desse tráfico teve homicídio, ele vai responder também pelo homicídio. E por aí vai. Então, concurso material aqui, a pena do cara pode ir lá em cima, ok? Então, por isso que ele fala, ó, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, ok? Então, há a possibilidade do concurso material do sujeito que é integrante de organização criminosa, vai, em caso de condenação, vai sofrer penalidade do tipo penal aqui, que tem a pena de 3 a 8 anos, em concurso material com um crime que ele praticou lá na conduta antecedente, ok? Bom, então nós temos isso aqui na realidade a parte da pena. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Isso aqui é super interessante. O parágrafo 1º está falando o seguinte, ó, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação da infração penal. Bom, questionamentos aqui que tem que ser feito, tá, gente? Esse parágrafo 1º, quando ele fala nas mesmas penas incorre quem impede, impedir não permitir, né, que a investigação chegue a uma conclusão. De alguma forma, o sujeito impede. Embaraçar é dificultar
a investigação, né, pelos órgãos competentes, por exemplo, pela polícia, para tentar desmantelar aquela organização criminosa. São condutas diferentes. Uma impede mesmo, não permite que aquilo se desenvolva e chegue à conclusão se existe ou se não existe aquela organização criminosa, quem são os participantes daquela organização criminosa, quem faz o quê, quem dá ordem do quê, qual é o cargo de cada um e por aí vai. No caso de embaraçar, cria-se dificuldades, porém, muito provavelmente, o trabalho da polícia vai chegar ao final com algum resultado. Mas o que mais tem aqui de discussão é que a lei fala assim, ó, nas mesmas penas, então nós temos aqui um tipo penal equivalente, tá? Ou equiparado, como alguns chamam. Nas mesmas penas incorre quem impede. Que pena que ele vai incorrer? Na pena de 3 a 8 anos, se ele embaraçar, por exemplo, né, o desenvolvimento da investigação, ou ser impedido de ficar provado durante o processo. Então, ó, parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal. Qual é o problema aqui? A lei fala em investigação de infração penal. A lei não fala especificamente no caso de processo, porque quando fala em investigação, nós estamos falando, na realidade, no procedimento administrativo, que pode ser o inquérito policial. Aí a pergunta que se faz, ora, e se o sujeito estiver atrapalhando o andamento do processo, né, para que se tenha esclarecimento dessa organização criminosa? Ele estaria também praticando esse crime já lá na fase processual? Parte da doutrina entende que não, porque a lei não trouxe, né, de forma expressa, né, a questão processual e apenas a parte de investigação, ou seja, inquérito policial. Porém, parte da doutrina majoritária, inclusive jurisprudência, entende que sim. Ora, se é possível punir o sujeito que está interferindo, né, no trabalho de uma investigação através do inquérito policial, o que dirá no processo, onde se já tem processo, porque já tem indício suficiente de autoria e materialidade. Então, se ele estiver tentando impedir ou se ele estiver embaraçando o desenvolvimento processual, efetivamente o sujeito responderia por esse crime aqui, tá? Então, essa discussão existe, mas a corrente majoritária, tanto doutrinária até na jurisprudência, é que tanto faz que esse impedimento ou esse embaraço ocorra só na fase de inquérito ou só na fase processual, ok? Então, o sujeito estaria respondendo pelo crime, estaria respondendo pelo crime, né? E sofrendo a sanção de 3 a 8 anos. É isso que o parágrafo 1º está falando para a gente, tá? Parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, tá bom? Então, a arma de fogo, nós temos a definição no anexo lá da lei do Estatuto de Desarmamento, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar. Se for faca, não adianta, é arma de fogo, a lei específica, arma de fogo, ok? Então, esse aumento de pena, tá? Ó, a pena aumentam-se até a metade se na atuação, né, da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Então, se o sujeito está com arma de fogo, a pena mínima dele vai para 4 anos e meio, ok? E a pena máxima vai subir. Tá? Aumenta-se até a metade, tá? Vai depender do juiz no momento da dosimetria da pena, tá? Isso aqui é até um critério objetivo, tá? Com arma de fogo já vai ter o aumento de pena, tá? Parágrafo 2º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Bom, primeira coisa que a gente tem que observar aqui, ó, a pena é agravada, mas não diz de quanto. Vai ser agravado de quê? De 1/3, 2/3, de metade? Não diz, vai ficar a critério do juiz, ok?
Porém, a jurisprudência, né, tem caminhado para o sentido que essa parte de agravar aqui, quando ele fala a pena é agravada, mas não menciona o quanto, se agrava em 1/6 aqui, tá? Mas fica a critério do juiz dentro de cada caso concreto. Mas a regra, né, na prática é de 1/6 aqui, tá ok? E veja bem, aqui a pena é agravada. Lá no parágrafo 2º, a pena é aumentada, ok? Lá, na verdade, é uma majorante. Então, aquele aumento vai ser apresentado na terceira fase do cálculo da pena, segundo o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. E lembre-se que, no caso de aumento e diminuição de pena, o aumento pode fazer com que a pena efetivamente aplicada fique acima do limite superior do tipo abstrato, e, no caso de diminuição de pena, pode acontecer da pena ficar a pena concreta ficar abaixo do limite mínimo do tipo penal. Tudo vai depender, se for, depender do caso concreto, mas na terceira fase, em caso de aumento ou diminuição de pena, isso pode ocorrer, tá? No parágrafo 3º, a pena é agravada, aqui nós estamos falando de uma agravante, tá bom? De uma agravante. Aqui eu tenho que observar, tá, que a agravante é aplicada aonde? Lá na segunda fase. Então, na segunda fase, né, do cálculo da pena, o juiz não pode, né, colocar esse agravo acima do máximo legal e nem abaixo do mínimo legal, dependendo se fosse um atenuante, tá? Então, no caso de agravante, esse agravante aqui, ó, olha só que interessante. No que eu estou falando do parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo. Quem é esse cara aqui? Né? É o autor intelectual, é o cara que tem o poder de decisão, poder de mando, fica lá no escritório sentado e dando ordem para as pessoas fazerem, tá? Então, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Ele não precisa estar com a mão na massa. Ele do escritório está ligando, está dando ordens, tá? Veja que aqui é uma causa é uma agravante. O artigo 62 do Código Penal, que trata das agravantes lá no sistema abstrato, e dentro, né, do Código Penal, que é uma lei comum, aqui eu estou dentro da Lei 12.850, aplicando-se o princípio da especialidade, a agravante do Código Penal, no artigo 62, fala assim: ó, a pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Então, para não ocorrer o bis e idem aqui, porque eu não posso aplicar a mesma agravante, né, para o mesmo fato, quer dizer, duas agravantes para o mesmo fato e duas agravantes iguais, como é o caso aqui. Vai prevalecer a agravante prevista aqui na Lei 12.850 e eu jogo aquela agravante genérica lá do Código Penal fora, porque são idênticas, ok? Então, fique atento para esse detalhe. Parágrafo 4º, né? A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, ou seja, temos o que aqui? Uma majorante. Então, se é uma majorante, volto a afirmar, a pena máxima pode ficar a pena máxima concreta após o cálculo do sistema trifásico, segundo 68 do Código Penal, a pena máxima pode ficar superior, tá, à pena abstrata máxima do tipo penal, porque é permitido, tá? Então, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3, 2 pontos. Se há participação de criança ou adolescente. Então, se tem participação de criança ou adolescente, aumenta-se a pena do sujeito, né? E aí o objetivo aqui, por questão de política criminal, para preservar a criança e adolescente, para punir com maior gravidade o sujeito que está utilizando uma criança ou um adolescente
para a prática de crime, por aí vai, né? Preservação e punição. 2. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Ou seja, primeira coisa, referente, né, à definição de funcionário público, a gente tem lá o 327 do Código Penal, que traz para você a definição de funcionário público. Depois dá uma lida lá, que é aquele sujeito que a lei está mencionando aqui, tá? Você pode até fazer uma remissão no seu código aí, 327. Porém, né, não basta o cara ser só funcionário público, ele tem que se valer da condição de funcionário público, né, para que a organização criminal, a organização criminosa possa, né, ter benefício do seu cargo, portanto, efetivar a conduta da prática do crime ou dos crimes, ok? Então, se ele só for funcionário público, mas ele não estiver fazendo uso, né, o gozo, o benefício, né, da carteirada de funcionário público, por exemplo, para ele ter acesso a informações e daí praticar o crime, ele não vai ser punido nesse sentido. Então, há uma questão específica, porque tem essa necessidade de, além de ser funcionário público, ele utilizar-se desse benefício, né, de ser funcionário público para alcançar o resultado que a organização está pretendendo. Tá? 3. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Vamos lembrar aqui, se o produto... O que é o produto? Produto, por exemplo, pode ser o dinheiro da venda das drogas, ok? Então, o produto do tráfico de drogas ali, inicialmente, é o quê? É a droga. No caso, quando ocorre esse exemplo aqui da venda da droga, esse produto saiu da droga e se transformou em dinheiro. Esse é o produto. O proveito, quando a lei fala assim, ó, se o produto ou proveito da infração penal, o proveito daquele produto, que é o dinheiro que foi obtido através da venda da droga, o proveito pode ser, por exemplo, a compra de uma moto. Então, o objeto material ali seria uma moto. Então, o sujeito, na organização criminosa, no tráfico de drogas, ele vendeu lá a quantidade X de drogas, transformou aquele bem material, né, em dinheiro, que é o produto que ele tem agora em mão, e aí ele quer fazer uso, tirar proveito daquele produto. E aí ele faz o seguinte, vai comprar uma moto para tirar onda aí com a galera dele lá, tá bom? Na comunidade, por aí vai. Vai fazer a ostentação dele lá. Compra um carrão, esse é o proveito do produto, ok? Então, isso, se o produto ou proveito da infração penal, tá? Destina-se no todo ou em parte ao exterior, ou seja, ele pode estar comprando isso e encaminhar para o exterior, né? Poderia ser joias, enfim, se tiver também direcionado ao exterior, ok? Inciso 4. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Pô, então, comando X mantém um relacionamento com o comando Y, ok? Se tem uma organização criminosa e eles têm lá a parceria deles, fica caracterizado, provado isso, vai ter esse aumento de pena de 1/6 a 2/3, ok? Inciso 5. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Então, veja bem, o que é essa transnacionalidade? É a extrapolação da prática do crime do território nacional, tal como ter ligação com outros países. Se essa organização criminosa ela atua no Brasil, porém, ela também atua em outros países, ok? E aqui, se não for, não precisa, nesse exemplo aqui, se, por exemplo, se tratar de tráfico de pessoa, ou de pessoas, ou de crianças, seja lá nesse sentido, basta que ocorra, por exemplo, se tráfico saindo do Brasil, se tiver caracterizada a organização criminosa, né, no sentido de organização, ter sua estrutura montada, estabilidade e tal,
Gente, não precisa praticar crimes. Isso aqui já fica caracterizado a organização criminosa, tá? Então, pegar pessoas e daqui, como acontece muito, a gente tem visto várias reportagens, né, de meninas que são aliciadas para trabalhar no exterior como modelo e chega lá, são explorados e por aí vai. Isso aqui é possível acontecer, tá? Parágrafo 5º, né? Se houver Parágrafo 5º. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o seu afastamento. Então, se o parágrafo 5º fala assim, ó, você é funcionário público? Tá legal. E se isso fica provado, né, que ele integra aquela organização criminosa, o juiz já pode o quê? Afastá-lo. É o que fala, ó. Se houver indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá, então, é uma faculdade do juiz. Poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária investigação ou instrução processual. Então, aqui ainda fala em instrução processual, tá? Logo que a gente conversou anteriormente lá sobre se é possível aplicar, né, a penalidade, né, do aumento de pena, né, se o cara estiver atrapalhando uma investigação criminal, a lei aqui também fala em processo. Bom, esse parágrafo 5º aqui, você tem que lembrar o seguinte, esse afastamento aqui já tem até a previsão lá, como no caso das medidas cautelares alternativas da prisão, tá? O 319, inciso 6º do CPP. Então, é possível que o juiz, se ele entender que aquele cara era funcionário público, que ele está dentro da organização criminosa, que muito provavelmente ele pode interferir tanto na investigação quanto no ato processual durante o seu desenvolvimento, o juiz determina o afastamento dele, porém preserva o direito dele continuar recebendo salário. No final, ele vai ser julgado lá e, dependendo da sentença, aí ele pode perder até a função dele, ok? Mas é interessante que existe essa possibilidade cautelar do juiz, né? E aí, essa medida cautelar, ou ela pode ser aplicada isoladamente, ou ela pode ser aplicada numa forma, né, de substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar, por exemplo, ok? Conforme já é de estudo lá da prisão preventiva. Parágrafo 6º fala assim, a condenação com trânsito em julgado acarretará... parágrafo 6º, a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandado eletivo e a interdição para o exercício da função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então, veja bem, foi condenado? Vai sofrer também uma punição de não poder exercer cargo público, função e por aí vai, pelo período de 8 anos, mas pelo período de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, se ele foi condenado a 10 anos, após a extinção da pena dele, pelo cumprimento, por exemplo, dos 10 anos, começa a contar 8 anos para que ele fique impedido de exercer qualquer função pública, ok? É mais uma forma de reprimir, né, de retribuir ao sujeito que está traindo o Estado quando ele se envolve numa organização criminosa, sendo ele funcionário público, tá? Parágrafo 7, né? Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Aqui tem uma crítica muito grande, né, que fala, se tem um policial envolvido, vai a corregedoria que vai instaurar um inquérito e vai oficiar o Ministério Público para ele acompanhar, será que não vai ter um corporativismo? Parece aqui que o Ministério Público tem todo o direito e deveria ele instaurar um inquérito, ser comunicado, pedir a instauração do inquérito
e fazer todo o acompanhamento. E esse é o pensamento da doutrina e da jurisprudência, tá? Que o Ministério Público não vai ficar só acompanhando, ele vai atuar mesmo, né? Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou as que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Então, a organização criminosa, ela possui armamento, né? Então, caso de condenação, vai começar a cumprir a pena em presídio de segurança máxima, que tem todo o diferencial, inclusive lá, para eles deve ser muito ruim do que a gente lê, do que a gente vê, e a gente sabe que é muito complicado. Parágrafo 9º fala assim, ó, o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. O que quer dizer isso aqui? O cara foi condenado, está cumprindo pena, e lá de dentro da unidade prisional ele continua comandando a organização criminosa. Se descobrir isso aqui, esse sujeito vai, se ele tiver, por exemplo, num regime fechado, que provavelmente vai acontecer, ele não vai ter direito a esses benefícios, livramento condicional e por aí vai, tá? Por quê? Porque está demonstrando que a reprimenda que foi dada para ele não está surtindo efeito. E mais ainda, né, gente? Aí que você tem que pegar esse cara e talvez jogar até num RDD, né? Regime diferenciado, né? E jogar para um presídio de realmente segurança máxima para tentar impedir essa atuação do sujeito aqui, tá? Então, o artigo 2º tem muitas informações aqui. Vou fazer o compartilhamento aqui para a gente poder entrar lá no nosso arquivo, tá? E falar de algumas coisas para vocês aqui. Deixa eu só fazer aqui o... Bom, vamos lá. Retornando aqui, ó. Bom, referente ao que eu falei, né, do parágrafo 2º aqui, né? Aliás, do artigo 2º, lembrem-se, ó, nós temos aqui, ó, 4 condutas inseridas no artigo 2º. Promover, constituir, financiar e integrar. Então, se o sujeito praticar condutas, ou uma, ou duas, ou 3 condutas, pouco importa, porque o tipo penal é alternativo, basta que pratique uma dessas, ou até que se praticar mais de uma, ele vai estar inserido no crime de organização criminosa. Então, promover é trabalhar a favor para efetivar o pretendido, né? Trabalha para criar aquilo. Constituir e organizar, financiar e custear, sustentar financeiramente, colocar dinheiro, às vezes, lá no negócio, né? Integrar, fazer parte, estar junto. Então, por exemplo, o cara só financia. Ele financia o tráfico, né? É ele que injetou dinheiro lá para começar a comprar drogas e dali vender essas drogas, o traficante fica com uma parte e ele dá outra parte, como se fosse um agiota nesse negócio, né? Chega a ser um absurdo. E isso se transforma numa organização criminosa, ele vai responder esse sujeito que está financiando lá o tráfico, e se isso é dentro de uma organização criminosa, vai responder pelo crime, ok? Não tem chororô. E aí o legislador aqui tentou abraçar o máximo possível essas pessoas, tá? Requisitos necessários para efetivação, né? Reconhecimento da organização criminosa. A gente até falou isso anteriormente, 4 pessoas, tá? Sendo imprescindível a estabilidade e a permanência, né? Tem que ser algo estável, não é criou agora e vamos ali fazer um assalto, não é isso. Desenvolvimento estruturado, né? E caracterizada pela divisão de tarefas, a gente já falou, para a prática de infrações penais, crimes e contravenções penais, ok? Aqui eu falei sobre a questão lá, né, de que eles trabalham, primeiro na organização criminosa, primeiro eles se organizam para depois definir o que vão fazer. Quando é concurso de pessoas, não, né? Bom, questão interessante a consumação ocorre, né, no momento em que ocorrer a associação de 4 ou mais pessoas para a prática das infrações penais. Trata-se de um crime formal, ocorrendo tal fato, bem como demais crimes, será imputado aos componentes da organização criminosa
o concurso material de crimes, né? Então, é aquela situação. O fato de se reunirem já estão já em atos lá executórios, no sentido já de colocar a mão na massa da organização criminosa, né, gente? Então, esse pessoal é crime formal. Se forem... ali é o momento da consumação, né? Então, se eles efetivarem os outros crimes pelos quais eles se reuniram e pretendem praticar dentro da organização criminosa, vai responder pelo crime de organização criminosa, vai responder pelos outros crimes, tais como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e por aí vai. Tudo em concurso material. E a pena desses bonitinhos aí vão lá para cima, ok? E é assim que tem que ser mesmo, tá? Bom, por se tratar, né, de um crime, né, aqui no caso permanente, tem toda uma consequência para esse pessoal. Qual é? Pode ocorrer a prisão em flagrante, desde que a qualquer momento, enquanto, né, a permanência do crime estiver em andamento, estiver sendo executado o crime, se ele é permanente, o sujeito pode ser preso em flagrante, tá? Bem como a questão da prescrição fica interrompida, né? 111, inciso 3º. Vamos lá para a gente ver o que diz o inciso 111, inciso 3º do Código Penal. Ó. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que, inciso 2, inciso 1º, do dia em que o crime se consumou, né? Inciso 2, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Inciso 3, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Então, enquanto estiver sendo praticados os crimes pela organização criminosa, por se tratar de crime permanente, não vai prescrever tão rápido, porque só vai prescrever quando cessar essa permanência, ou seja, quando for descoberto, desmantelada essa organização criminosa aí, ok? Não é possível a tentativa, né? Pelo crime formal, tá? O artigo 2º possui o parágrafo 1º que insere a figura denominada equiparada, né? Sendo bem específico, apresentando impedimento, embaraço de qualquer forma à investigação da infração penal que envolva a organização, né, criminosa. Lembre-se que eu acabei de falar, aqui a gente não fala só do inquérito, isso vai valer também lá para a questão do momento processual, tá? No caso do parágrafo único, o bem jurídico tutelado pelo direito muda, né, agora para a administração da justiça. Lembra lá em cima? Ó, vamos voltar aqui em cima. Ó. O bem jurídico lá era do caput, né, do parágrafo, do caput do artigo 2º, né, é o quê? É a paz social, ó, que a gente até botou aqui, ó. Ó, o bem jurídico é a paz pública, né? Tá? Lá no parágrafo 1º já mudou aqui, né? A gente já passa a ter uma outra situação, tá? Ó, o artigo 2º, parágrafo 1º já muda o bem jurídico tutelado aqui, gente, ó. Vocês podem reparar aqui, ó, já mudou, ó, tá? Ó, passa a ser quem? A administração, o Estado, né? Passa a ser o quem? Nesse caso, o bem jurídico tutelado pelo direito muda para a administração da justiça, né? E o sujeito passivo é o Estado de administração, já também deixa de ser a coletividade, né? De forma direta. Por que o Estado de administração? Porque está sendo atacado ali ou o inquérito policial ou o próprio processo, tá? Então, está atacando diretamente o Estado. Então, muda, né? No caso do parágrafo 1º, o bem jurídico tutelado, né, passa a ser a administração da justiça, né, e o sujeito passivo é o Estado da administração, em vez de ser a coletividade. Eu até entendo que nós somos até um sujeito passivo secundário aqui, mas tecnicamente se fala que o sujeito passivo direto é a administração, tá? O Estado da administração, tá? Aqui eu coloquei para vocês a definição, né, da questão de impedir, embaraçar, a gente já falou sobre isso aqui, tá?
O sujeito ativo previsto no parágrafo 1º do artigo 2º pode ser qualquer pessoa, também não se exige uma pessoa específica, tá? Devemos ter atenção para uma questão do parágrafo 3º, do parágrafo 1º do artigo 2º, que menciona a investigação, foi o que a gente acabou de falar lá, né? Que cabe para a questão processual, tá? O STJ, ó, tem até esse HC aqui, gente. Baixa aí depois esse HC para vocês darem uma lida aí, fazerem uma leitura, que também sustentou que é possível tá, a aplicação da pena, reconhecendo que o sujeito está praticando crime, né, de organização criminosa, quando ele estiver embaraçando, por exemplo, o desenvolvimento processual. HC 487-932 de Santa Catarina, lá do STJ. Quando nós estudamos lá também no parágrafo 2º, né, que traz a majorante lá referente à arma de fogo, ó, tá aqui, ó, definição de arma de fogo, nós temos aqui, ó, tá, artigo 3º, inciso 13º do anexo do decreto 3665/2000, que trata também da questão do Estatuto de Desarmamento lá, tá? Lá tem o que é arma de fogo, tá? Então tem que estar naquela especificação, né, para ser considerada arma de fogo. Os parágrafos 2º, 3º e 4º trazem a questão da modificação da pena. Eu falei para vocês que ora pode ser aplicado na segunda fase ou ora na terceira fase, vai depender se é uma agravante ou se é uma majorante. Quando for agravante, atenuante, na segunda fase, o juiz tem que se limitar ao máximo do tipo penal e o mínimo do tipo penal. Ou seja, se já tiver, por exemplo, um mínimo for 2 anos, no máximo 8 anos, por exemplo, se ele já está, né, na pena base mínima, lá do 59, que é a primeira fase, com 3 anos, se tiver uma circunstância atenuante, ele não pode aplicar a circunstância atenuante, porque na segunda fase não permite que a pena, entre aspas, concreto, fique abaixo da pena abstrata do tipo penal. Na terceira fase, isso é possível, ou para baixo ou para cima, ultrapassar o limite mínimo ou limite máximo do tipo abstrato, né? Lembre-se lá da dosimetria da pena, depois dá uma olhada no artigo 68 também lá do Código Penal. Aqui a gente trata da questão dos menores, falei também aqui que deve ser retirado lá uma agravante da parte do Código Penal, caso aconteça, caso a agravante seja a mesma, porque se tiver mais uma agravante pode ser aplicado, né, gente? Isso aí não é problema, tá? E aí aqui a gente lembrei para vocês a questão do conceito de funcionário público, tá bom? Então, estudamos o artigo 2º dessa lei, tá? Tem muitas informações para vocês analisarem, tá? Próxima aula, nós vamos estar falando do artigo 3º, que fala da investigação e dos meios de prova, falando sobre captação ambiental, uma série de informações também muito pertinentes sobre o tema e que a gente vai precisar de muita atenção. Essa lei ela é muito rica, tem muito detalhe a ser discutido e principalmente a ser estudado, e aí traz, né, realmente um esforço muito grande da gente, porque nós ainda vamos falar da colaboração premiada, vamos falar aqui da ação controlada da polícia e também vamos falar da infiltração de agentes, né, na questão para tentar solucionar e desmantelar a organização criminosa, tá? Bons estudos, logo a gente está retornando aí para dar continuidade ao artigo 3º dessa lei. Isso aí, vamos que vamos. Grande abraço a todos.